Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e como eu sempre digo, eu criei este canal Podcast Os Notáveis para levar a história do nosso povo ao mundo. Vamos agradecer aqui os nossos apoiadores e na sequência você vai conferir mais uma super entrevista aqui no podcast Os Notáveis. Agradeço Casa do Milho, distribuidora e agro. Localizado na Praça Newton Veloso, número 33, Alto Claro, em frente ao posto Panorama. Lá você encontra milho, quirela, farelo, soja, sorgo e rações em geral. Venha conferir nossos preços. Estamos prontos para lhe atender. Ou ligue 389-9831-6615 ou 389-9940-8207. Entregamos na cidade e também entregamos na zona rural com acréscimo do combustível. Casa do Milho, o lugar certo para o homem do campo. Agradeço Jovason Sonorização, qualidade não se compara, se conquista. Precisou de som para sua festa, para o seu evento? Jovason Sonorização, áudio profissional, 389-9942-6822. Agradeço a Clínica São Lucas. Já faz parte da vida de Brasília de Minas, cuidando de sorrisos com excelência e dedicação, com uma infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e uma equipe altamente qualificada. Oferecemos tratamentos personalizados para transformar a saúde e a estética do seu sorriso, seja para clareamento, implantes, ortodontia ou qualquer outra especialidade. Venha conhecer a São Lucas Odontologia e descubra por que somos referência na cidade. Estamos localizados na Rua Camilo Prates 356A, no coração de Brasília de Minas. Pilar Materiais de Construção e Pilar Tintas e Acabamentos, em Mirabela e aqui em Brasília de Minas. Olha, esse telefone serve para ambas as lojas, 999555794. Pilar Tintas e Acabamentos, bem no centro da cidade, em frente à rodoviária, agora no centro da cidade. Pilar Tintas e Acabamentos. Drogaria Barbosa, é a drogaria do Barbosinha, na Coronel Sansão, no centro, ao lado da prefeitura. 99207-9819, Drogaria Barbosa. Taiobras é Taiobras Baterias, Grande Osmar, fica ali na Rua Josefina Palma, 451, fone zap 99929-3602 e 3231-1365. Agradeço o Posto Panorama, combustível de qualidade, é no Posto Panorama, ali na Praça Newton Veloso, número 148, no Alto Claro. Eu disse Posto Panorama. RG Despachante, o melhor preço da região. Todos os serviços relacionados com o Detran de Minas Gerais, viu? 99948-5241. Você fala com Vinícius. Direção de Elias Raposo. 999760447. RG Despachante. Hortifruti Wagner. Atacado e Varejo. Avenida Bias Fortes 367. Fone zap 99810-3093 e 99936-8387. Direção do meu amigo Wagner, Hortifruti Wagner. MG Telecom, 100% fibra ótica, sem contrato de fidelidade. Anote o telefone, 99872-9866. MG Telecom. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e como eu sempre digo, eu criei este canal Podcast Os Notáveis para levar a história do nosso povo ao mundo. E que bom que essa audiência tem crescido cada vez mais. Hoje nós estamos chegando nos Estados Unidos, no Japão, Reino Unido, Portugal. O pessoal tem mandado mensagem para a gente falando da audiência aí do nosso podcast. E como eu disse, levar a história do nosso povo ao mundo. Por falar em nosso povo, hoje eu estou aqui, eu saí do estúdio e hoje eu estou aqui na Fazenda Extrema. Olha, me deu uma saudade do seu Cristóvão e eu vou falar com o neto dele. Filho de Dr. Alcides Mendes Botelho, acertei o nome? Exatamente, falou corretamente. Quem quiser assistir a entrevista do Dr. Cid, fique à vontade, o pai aqui do Francesco, é Francesco mesmo? Francesco, Patrick, mas você pode me chamar de Shell, porque é como Shell. O pessoal aqui de Brasilinha que me conhece. Se você falar Francesco aqui vai ser O pessoal fica em dúvida. Eu acho que vai ser meio difícil. Então,
durante a entrevista eu vou falar Shell, tá bom? Pode ser? Pode, claro. Agradeço por nos receber aqui hoje na sua fazenda, na sua residência. A gente vai estar falando um pouquinho da sua história. Como eu disse, já fiz uma apresentação falando do seu avô, falando do seu pai. E eu gostaria que você se apresentasse, então, já que eu comecei a falar um pouquinho da sua árvore genealógica, das suas raízes. E seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Patrick. Então, primeiro eu quero te agradecer, dizer para você que é uma honra e satisfação e falar que eu sou um ouvinte seu, assim, assíduo, né? Vejo com muito interesse todas as entrevistas que você faz com o pessoal da minha querida Brasilinha. Eu acho que você está fazendo um trabalho assim de valor histórico extraordinário. Muito obrigado. Que você está compondo uma crônica de um tempo de Brasília e de Minas. Eu acho que isso, adiante, alguns anos virão aí. E quem tiver um interesse de querer conhecer como é que era a vida em Brasília e de Minas, nessa época que nós estamos vivendo, vai dispor de um farto trabalho, de um trabalho grande à disposição para fazer essa investigação, que pode ter valor histórico, mas pode ser uma investigação de caráter sentimental também. Então, assim, eu acho extraordinário, eu vi já, acompanho esses vídeos seus, já sempre tive... E um dia, eu falei assim, um dia eu quero ir lá dar o depoimento. Esse dia chegou, então, né? Que bom, que bom. Eu estou muito feliz aqui de estar recebendo você aqui na fazenda aqui, Nova Extrema, na verdade. Nova Extrema, né? Nova Extrema, porque eu quis replicar aqui, onde nós estamos falando aqui, um pouco da minha história aqui nessa propriedade, que era uma propriedade que era do meu avô e que meu pai herdou uma parte, né? E nós estamos construindo aqui uma Nova Extrema. Mas você me perguntou a respeito das minhas origens. Isso. Então, eu sou, como você disse, filho do Dr. Alcides Mendes Botelho, foi dentista muito tempo em Brasília de Minas, e sou filho da minha mãe Marilene Flávio, evangelista, que foi uma grande professora primeiro de ensino infantil, depois ela graduou em letras e passou a dar aula também para o ensino médio, né, fundamental e médio. Uma mulher que teve uma importância gigantesca assim, a respeito da constituição da minha personalidade, dos meus gostos, meu interesse pelo mundo de modo geral. A minha mãe era filha do Paulo Evangelista e da Lia Flávio. Né? São família. O meu avô materno, ele veio de Coração de Jesus e ele durante muito tempo ele foi um grande fazendeiro aqui em Brasília de Minas, na década de 60, né, e até início dos anos 70, quando ele resolveu mudar para Goiás. E mudou com a família toda, lá com os meus tios maternos, foi morar em Goiás. Então, assim, as gerações mais jovens talvez não se lembram tanto dele, mas, assim, ele foi uma pessoa muito importante aqui, um sujeito muito sociável, agradável, bonito, né, tinha um porte elegante, assim, aqui em Brasília de Minas, na década de 60, né, junto com a minha querida e saudosa avó Lia, que é descendente da família Flávio, né? Então, da parte da minha mãe, são esses os meus antepassados, né? E sou neto do seu Cristóvão, que aí meu avô passou a vida inteira aqui em Brasília de Minas. Meu avô teve era um fazendeiro, era um comerciante com habilidade assim, de relacionamento pessoal extraordinária. Ele foi um político, foi vereador. Isso, ia falar agora, mencionar a questão da política, ele foi um vereador. Foi vereador durante vários mandatos, foi presidente da Câmara dos Vereadores, meu pai também foi presidente da Câmara dos Vereadores. E ele deixou marcas mesmo aqui na cidade de Brasília de Minas, né? E a minha avó, que era uma senhora bondosa demais, a dona Percelina, que você já até está me falando. Dá muita saudade. Meu pai tinha uma lanchonete, inclusive, ali em conjunto com o hotel onde o Dr. Cid residia e atendia também como dentista. E eu ia buscar o leite para fazer a vitamina com a dona Percelina. Era uma pessoa espetacular, uma mulher assim, de um coração grandioso, bondoso, e dá muita saudade. A minha infância muito
vamos dizer assim, as minhas idas ali na casa da Dona Marcelina tem muito a ver com minha adolescência, com a minha infância, e eu tive o prazer e a honra de conhecer uma mulher espetacular. A casa do meu avô lá em Brasília de Minas era um centro mesmo, assim, de agregador, né? Na minha infância eu me lembro de sempre encontrava muitas pessoas ali, tinha a sala, e aquela sala ali, enquanto meu avô estava lá, ficava passando gente o dia inteiro. Verdade. No fundo lá tinha uma cozinha, essa cozinha tinha café lá à disposição. Então, assim, eu cresci nesse ambiente em que a cidade de Brasília de Minas, eu acho que não é exagero falar isso, passava dentro da casa do meu avô, né? Eu posso contar um episódio aqui, claro, muito interessante, que o pessoal, muita gente de Brasília de Minas sabe, um episódio que aconteceu com a sua avó. Dizem que Manelão, assim como ele é conhecido, que mora até hoje, debaixo da ponte ali, que é uma das figuras, um dos personagens aqui de Brasília de Minas. Manelão foi até a casa da Dona Marcelina, bem num dia que tinha matado, acho que um porco. E ele comeu bastante, muito mesmo, e ele estava ali lá na cozinha, e Dona Marcelina ficou preocupada com o Manelão e falou: ia passar mal, né? Será que você não vai passar mal com essa quantidade de comida aí que você comeu, moço? E ele: não, tô de boa. E ela: você não quer que eu faça um chazinho pra você não, Manel? Uai, se foi com bolacha, eu quero. E ele já estava pensando em comer mais. Já ouviu falar sobre essa história? Já. Mas ele era uma figura, assim, que ele é uma pessoa excêntrica, né? Um sujeito muito curioso. E você imagina para uma criança crescendo, né, tendo contato com essas figuras lá, que eram pessoas muito próximas, que a minha avó acolhia muito bem. Tinha uma figura do Pedro Doido, acho que você até entrevistou o Pedro Doido, né? Pedro da Rebeca? Isso, eu não tive a oportunidade de entrevistá-lo, não. Hoje ele mora em Angicos de Minas, tem mais de 100 anos. Isso. Né? Então, e tinha também o Dió. O Dió era um doido que tinha em Brasília de Minas, muito inteligente. Você fazia qualquer tipo de pergunta para ele, ele sabia responder. Um doido estudado, vamos dizer assim, e ele passava por ali. Eu não sei se você está falando do meu tio Dió. Será que Dió? Tio? Que é irmão do meu avô. Então também uma figura assim que deixou marcas, né? O Pedro Doido era a minha avó, ele tinha uma veneração pela minha avó, né, sabe? Então toda vez que ele passava por Brasília de Minas, ele era um andarilho. Isso. Ele ia lá e ficava. E assim, a figura dele era assustadora para mim, criança. Muita gente tinha medo. Tinha um chicote. Uma pirata mesmo. Uma pirata, exatamente. Batia no chão assim e tal. Então, de maneira assim, que eu acho que é uma infância é uma infância assim rica que eu tive, proporcionada pela casa do meu avô. E assim, parte da minha fantasia, né, eu acho que todos nós temos, de recordações e tal, ela está muito bem sedimentada e foi criada ali. Verdade. Sabe? E de maneira que eu saí e fui embora para fora, né, nós vamos falar um pouco a respeito dessa trajetória, mas assim, o meu coração nunca saiu daqui, nunca saiu das minhas origens. Eu sempre tive muita dificuldade de me desligar daqui. É importante estar falando isso agora no início, sobre a questão da infância, das suas recordações, da sua família. É porque a gente vai também mencionar essa questão da sua necessidade de ter saído de Brasília de Minas para estudar. Muita gente sabe que Brasília de Minas, por ser uma cidade muito acolhedora, muito bom, mas quem almeja, vamos dizer assim, voar mais distante, não tem jeito, tem que sair de Brasília de Minas até mesmo para ter um estudo mais qualificado. Não que aqui não tenha, mas naquela época, há alguns anos atrás, havia essa necessidade de sair de Brasília de Minas. Mas o importante é isso aqui que está acontecendo, é você demonstrar esse amor que você tem por essa terra, por essa gente, por esse povo a qual foi mencionado. Você tem muita dificuldade de desligar tudo isso, não é verdade? Aliás, hoje eu não quero nem me desligar mais, né? Quer dizer, é porque, na verdade, tem uma fase da vida da gente, quando a gente é jovem, né? E o mundo está chamando você para ir, né? Assim, eu tinha uma curiosidade muito grande, uma vontade muito grande de conhecer as coisas. Né? Isso me fez sair daqui, eu fui estudar, fiz 2º grau em Montes Claros, depois eu fui para Belo Horizonte, fui para a Universidade Federal de Minas, fiz medicina lá.
né? E depois fiz minha residência, formação toda lá, fiz mestrado, depois fiz doutorado em São Paulo, e hoje eu sou docente e criei a minha família lá. Mas essa força inicial, esse impulso que fez com que eu fosse para fora, né? Para tentar ver isso, para tentar saciar essa minha vontade de conhecer, ela, num primeiro momento, ela é construída assim, até um esforço que a gente faz para tentar se desvincular, né? E faz até pensar, mas que esse universo é um universo pequeno, da cidade pequena, do interior. Só que a partir de uma determinada fase da vida, isso reverte, né? Por exemplo, eu já fui, conheci, vi o mundo. E agora eu quero retornar para a minha Brasília de Minas, né? Assim, eu não sei como é que vai ser feito esse retorno, é um retorno que eu estou ensaiando agora, né? Mas também é uma espécie de sonho, né? Eu ainda tenho muita vontade é uma missão que eu acho que eu tenho para mim, assim, de tentar trazer aqui para Brasília de Minas, né? Em um futuro que vai vir, né? Assim, e contribuir para as coisas da cidade. Eu tenho muita vontade ainda, sabe? Apesar de que você atende aqui em Brasília de Minas. Estou atendendo agora, né? Então, pois é. No hospital. Resgatando esse sonho de vir. Isso é uma coisa interessante também, Patrick, porque quando eu fiz medicina, o meu objetivo inicial mesmo era voltar para Brasília de Minas. Certo. Inclusive, isso foi muito importante na definição da especialidade que eu ia fazer. Eu lembro que quando eu terminei a graduação, aí tem lá a residência médica que a gente vai fazer. Eu falei assim, qual é a especialidade mais completa para exercê-la no interior? No interior. Né? Para exercer especificamente na minha cidade, que era Brasília de Minas. Eu fiz cirurgia geral, inicialmente pensando nisso. Então, o desejo meu inicial era retornar para cá. Só que aí, no meio do caminho, né, como diz o poeta lá, tinha uma pedra, né? Tem várias pedras, né, que desviam a gente do caminho. E aí eu conheci minha esposa, né, me apaixonei, uma história de amor muito forte, muito intensa, mobilizou muito a minha atenção, minha energia na época. Isso é bom. Quando o coração está bem, a gente fica bem. E aí eu fui trilhando outros caminhos, né? Então fui adiando o sonho, na verdade. Né? Você tem quantos filhos hoje? Hoje eu tenho 2 filhos. Tenho um casal de filhos, o Felipe e a Lígia, né? O Felipe está com 17 anos e a Lígia 16. Mas ele contando a respeito disso aqui, pessoal, e falando que teve que sair de Brasília de Minas, porém, mesmo ele tendo que sair, tem muita história aqui. Eu fiquei sabendo que era um ótimo goleiro, jogou no NAB, teve essa participação no esporte mesmo? Como é que foi? Eu estava falando com o seu pai agora aqui, né? Eu lembro dele. Eu lembrei até assim, eu assinei um contrato como jogador de futebol, você acredita nisso? Lembro lá do Noé, saudoso Noé. Noé tinha um escritório ali perto dos Correios, né? No mercado. E aí eles estavam organizando o primeiro campeonato infantil aqui de Brasília de Minas, que eles tinham inaugurado o estádio recentemente. O campeonato adulto já existia. Então eu disputei, Patrick, isso é uma coisa boa no meu currículo, assim, que eu tenho orgulho. Legal. Eu disputei o primeiro campeonato infantil aqui da cidade de Brasília de Minas como goleiro do NAB. E nós fomos vice-campeões. Olha só. Então se foi vice-campeão, é sinal de que era bom goleiro. Não. Aí é por sua conta, né? Mas nós perdemos até para o Operário. O Operário tinha um timão, assim, jogava lá, pessoas até que depois se despontaram no futebol amador e até profissional, né? Porque teve o Hugo, filho de Chiquinho, que era centroavante, fez até a base no Atlético, né? Não, eu era um goleiro esforçado. Eu vou confessar para você, eu não era bom goleiro, mas eu me esforçava bastante porque eu amo futebol, tá? Amo esporte de modo geral. E a escolha de ser goleiro é porque você sempre foi assim, a estatura alta? Sempre fui alta. Mas acho que não foi por isso, não. Foi porque eu não tinha habilidade para jogar. Para jogar na linha mesmo. Né? Acho que o Dr. Cid nunca foi jogador de futebol, não. Nós não temos essa tradição na família, não. Infelizmente, né? Eu admiro demais um bom jogador de futebol, né? Eu acho que o futebol é um esporte, todo esporte é plástico, né? Assim, dá aquela sensação de fruição de uma obra artística mesmo, né? Verdade. Tem um escritor famoso, chama Nelson Rodrigues, que ele encarava o futebol assim como era uma ópera mesmo, né?
Ele via a dramaticidade numa pelada assim que ele parava para ver lá no Rio de Janeiro, onde ele morava, e lá ele via os dois times ali disputando a posse de bola e tal, então ele enxergava aquilo uma coisa grandiosa, épica. E eu acho futebol muito bom, gosto muito até hoje, acompanho, sou cruzeirense. Ah, é? Eu tô achando que o Cruzeiro vai te dar alegria esse ano. Estamos esperançosos. Agora, voltando um pouquinho sobre a questão de Brasília e de Minas, não que o futebol não seja, mas eu quero falar um pouquinho a respeito daquelas personalidades que sempre existiu em Brasília e de Minas. A gente citou aqui o Manelão da Ponte, Dió e vários outros. O que te marcou no pouco tempo que você esteve aqui, a sua infância, o que mais te marcou aqui em Brasília de Minas, que não sai da sua memória? Eu falei com você, tem todo esse ambiente rico aí de personalidades excêntricas, né? Que, assim, para a criança é muito importante, ele começa a ver o mundo observando essas pessoas, né? Porque é muito curioso. Eu acho que isso despertou em mim muito essa vontade de conhecer, de entender como a pessoa pensa, o ser humano com a sua complexidade, né? Porque nós todos somos muito complexos, né? A gente às vezes quer simplificar. E tem também a parte simples, mas nós somos portadores assim de oscilar, a fantasia vai longe, né? Então tinha essas pessoas que eu te falei. Agora, eu acho que, você vai me dar a oportunidade de falar isso, eu acho que Brasília de Minas, na época que eu passei a minha infância aqui, que eu fiz minhas primeiras letras, né, que foi o ensino básico e o ensino, que é o Fundamental 1, como é que é hoje? Hoje é primeiro ano, hoje era o ginásio, na época era o ginásio, né? Eu estudei aqui desde o jardim de infância até a 7ª série, no ginásio Santana. João Beraldo e Santana. Olha, eu acho que, assim, depois, como eu corri o mundo aí e vi, assim, tive a oportunidade de até comparar a formação minha educacional com de pessoas que fizeram, que estudaram comigo depois e que fizeram a formação em grandes colégios de Belo Horizonte, Loyola, Santo Antônio. E, assim, eu sempre fiquei muito intrigado como que Brasília de Minas, nessa época, e eu gostaria de acreditar que ainda é assim, oferecia uma formação para as pessoas, sabe? Então, assim, eu estudei em colégio público até a 7ª série, como eu te disse, e eu encontrei depois pessoas que fizeram toda a formação em escolas particulares, e eu não via muita diferença, sabe? Né? Em termos, assim, de conhecimento matemático, facilidade com números, nem com a área de humanas também. Então, eu tenho uma tese aqui que Brasília de Minas, nessa época, por uma conjunção de fatores, mas principalmente que as pessoas de Brasília de Minas estavam interessadas nessa época em ensinar. Nós tínhamos grandes professores, né, que eram profissionais liberais e que ensinavam no colégio. Assim, criou um ambiente cultural aqui, de efervescência cultural, que marcou toda uma geração. Essa ideia não é ideia só minha, não. Quando eu converso com pessoas, com os colegas meus contemporâneos, são vários aí, todos eles passam essa impressão para mim, sabe? Olha só. E a gente pode comprovar essa tese baseada, assim, no estudo de casos de várias dessas pessoas que se tornaram depois grandes profissionais, né? Nós temos... Brasília de Minas tem realmente uma tradição de ter um ensino, de ter uma formação de qualidade, né? O ginásio Santana foi uma criação assim, que representou bem esse espírito de época que eu estou te dizendo. E o ginásio Santana foi uma criação, uma obra de homens de Brasil. Eu digo homens, né? Claro que tem, no modo genérico. De pessoas que fizeram um esforço para criar em Brasília de Minas um núcleo de formação, né? Depois é que foi, você vê como é que as coisas mudaram, né? Essas eram iniciativas da comunidade. Depois é que o Estado encampou o ginásio Santana, né? Mas era uma iniciativa da comunidade. E assim foram várias obras, né? E eu fico assim, analisando e diante do que você está falando, de que forma que você vê essa chegada da tecnologia, da internet, que hoje tudo é muito rápido, com muita facilidade, desse tempo que você está dizendo aí, que estudou no Santana, no João Beraldo,
Você acha que a internet trouxe a possibilidade de ter um ensino assim, mais qualificado ou não? Aquele estudo de antigamente, que você tinha que buscar ali no livro mesmo, você acha que a internet, a tecnologia proporcionou pessoas mais qualificadas ou mais preguiçosas? Pois é. A gente nunca sabe ao certo, né? Eu sei o seguinte, toda incorporação de novas tecnologias, né? Porque a gente está hoje falando de tecnologia e pensa nessa coisa digital, mas até a mudança de uma tração animal para um arado, por exemplo, é incorporação de tecnologia. Mas, Verdade. né? Então toda incorporação de tecnologia, ela é traumática, né? Ela não se faz sem perdas. Você tem ganhos e perdas. Eu acho hoje, eu sou professor, e eu lido muito com os meus alunos lá da Escola de Faculdade de Medicina, lá da UFMG. Eles têm uma facilidade gigantesca para conseguir informação que eu não tinha, sabe? Assim, eu tinha que me debruçar sobre livros, ficava na biblioteca ali da Faculdade de Medicina, horas a fio. Quando um assunto me interessava médico, eu tinha que fazer uma pesquisa nos periódicos, a gente pegava uns livros, um grosso, assim, que chamava Index Médicos, para saber ali o que tinha sido publicado no ano. Então, uma coisa hoje que você está no celular e já vem tudo. Eu demorava, às vezes, uma semana para estudar um assunto. É isso que eu estou falando. Que eu estudo em 10 minutos hoje. Então, assim, isso só pode ser ganho. Eu não vejo nada, não vejo disso ruim de jeito nenhum. Sim, sim. Agora, existe um problema sério na incorporação da tecnologia, que eu acho que é um empobrecimento da linguagem. Isso é nítido, né? E, aliás, esse empobrecimento da linguagem, ele vem acontecendo antes até da emergência da internet, da rede. E é fácil você perceber isso. Você fez uma entrevista com meu pai, não é isso? Isso. Então, eu acho que o meu pai, toda vez que eu sento para conversar com meu pai e eu vejo ele falar, eu falo assim, olha, alguma coisa dessa linguagem que ele tem, que é uma linguagem sofisticada, foi perdida através das gerações. Quer dizer, ele teve um estudo mais clássico, né? A formação dele lá no Colégio Diamantinense e tal. Primeiro aqui no Salesiano, em Montes Claros, depois do Diamantinense, era uma educação fundamentalmente de padres, de colégio de padres, né? Que oferecia para eles a possibilidade disso, uma riqueza maior, sabe? Uma riqueza, assim, uma capacidade de contemplação também maior, que vai se perdendo com a incorporação dessas tecnologias. Então, nós estamos perdendo a capacidade de contemplar, de meditar, né? de ter tempo para desenvolver isso que é artesanal, que é a linguagem. Né? Então, o Dr. Cid, só te interrompendo, o Dr. Cid, ele tem uma oratória espetacular. Eu acredito que isso é feito, adquirido com a leitura. Que hoje o jovem perdeu esse hábito da leitura. Eu achei tão interessante, semana passada eu fiz uma entrevista com um jovem de 23 anos que é autor de 2 livros. E eu fiquei muito impressionado com aquilo, com o Raisson, ele ter esse hábito de parar para escrever. E a dificuldade, doutor, é justamente essa falta de apoio. Ele tem 2 livros e até hoje não conseguiu publicar esses livros, sabe? De certa forma, eu acho que essa falta de apoio também gera um desinteresse dessa juventude em estar praticando o hábito da leitura, de escrever, e acho que prejudica, de certa forma, também a execução desse trabalho mediante a literatura ou algo do tipo. Eu perguntei para o Dr. Chiquinho uma vez como que ele fez para ter uma oratória tão boa. Ele é um bom exemplo. Ele é um bom exemplo também. Ele só me falou isso. Leia. Chiquinho também é um bom exemplo disso, né? Eu tenho pouco contato com ele assim, pessoal, mas como eu gosto de política também, é outra paixão que eu tenho. Eu acompanhei todas essas campanhas políticas aqui de Brasília de Minas. Tive o prazer de trabalhar com o Dr. Chiquinho durante todo o mandato, como locutor e mestre de cerimônia. E ele sempre me impressionou em alguns momentos assim que eu fui em posse, né? Pela oratória dele, realmente ele... E o Dr. Cid também é um grande exemplo. Pois são 2 exemplos disso aí que eu estou te dizendo para você, dessa tradição que eu acho que se perdeu, viu? Isso. Então nós precisamos resgatar isso, não sei como, não sei se nesse ambiente hoje digital, de tudo muito rápido hoje, se é possível fazer esse retorno. Nisso eu acho que tem uma perda.
É uma coisa que eu estou aqui querendo te perguntar desde o início, mas eu deixei percorrer a nossa conversa até aqui. Seu avô foi vereador, seu pai também, inclusive presidente da Câmara, ambos presidentes da Câmara, né? Certo. E você acabou de mencionar que gosta da política, é apaixonado pela política. E por ser apaixonado pela política e apaixonado por Brasília de Minas, é tanto que já está voltando para as suas origens, que é Brasília de Minas. Será que essa experiência adquirida ao longo do tempo, ao longo dos anos, lá fora, o senhor não poderia trazer benefícios, que eu digo assim, sendo uma pessoa que talvez se interessaria em estar demonstrando o seu amor, de certa forma, diretamente na política em Brasília de Minas? Você tocou no ponto. Você é bom entrevistador, né? Você vai direto na... Eu acho o seguinte, olha, eu tenho uma falta na minha vida, tá? Uma falta que eu preciso suprir agora. Aliás, eu estou na fase da vida que eu estou tentando suprir coisas que a medicina me deu muita coisa. Eu sou apaixonado pela medicina, mas ao mesmo tempo ela é exclusiva, é uma paixão exclusiva. Me impediu de atuar nas outras áreas que eu sempre tive muita vontade. Uma delas é humanidades, sabe? E eu estou fazendo agora uma nova graduação, estou estudando filosofia na UFMG à noite, porque eu sempre tive vontade de conhecer o pensamento mundial e tal. E a outra vontade é a atuação política, sabe? Olha só. Então, até uma coisa casa com a outra, né? Tem um filósofo aí que é o Aristóteles, que era grego, ele tinha uma máxima, diz que o homem só se realizava mesmo plenamente na atividade política. Olha. Que é uma visão mais ampla da política, claro, que era viver dentro da polis, da cidade, né? E esse é o espaço em que o homem desenvolve todo o seu potencial. Eu concordo, gênero, número e grau com isso. Então, assim, a outra falha minha é essa: eu não me envolvi com o movimento político, tá? Durante os meus anos de formação e durante a minha fase da juventude e início da fase adulta. Mas sempre tive muita vontade de envolver com o movimento político. E recentemente, como eu estou falando que eu estou buscando resolver essas coisas que eu considero que foram falhas porque eu não tive oportunidade. Recentemente eu até vou contar para você aqui uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava pensando nessas coisas em casa e falei, gente, eu vou de fato me envolver com a política, lá em Belo Horizonte. E pensei muito na época como é que eu ia fazer isso e tal. Eu queria ter participação ativa num partido político. Mas os partidos, eu analisei todas as opções políticas lá em Belo Horizonte, vi qual era o partido que tinha, que não era um partido que tinha dono, que tinha dificuldade da gente, que dava voz para o filiado, e achei que o Partido Novo, você vai falar no Partido Novo? Sim. Era um partido que estava crescendo lá, tem uma ideologia liberal, etc., e eles queriam trazer algo de fato novo para a política, e eu acabei participando das reuniões. Isso foi crescendo lá dentro do partido. Eu sempre pedi a palavra, que é uma coisa também que eu me impus, né, de não só de participar, mas ter uma participação ativa. E eu sempre falava, dava a minha opinião política nas reuniões. Eu já era professor universitário, então eu tive a ideia de querer trazer a academia para dentro do partido. Organizei reuniões temáticas de saúde, de segurança, que são áreas críticas da administração da cidade. Aí você sabe o que aconteceu? Para minha surpresa, um dia eu estava lá em casa, recebi um telefonema de uma pessoa que eu não conhecia, mas que participava junto do Novo, que era do diretório. Isso na primeira eleição que o Novo disputou, me convidando para ser pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte. Prefeito? Olha aí. Eu achei um negócio assim, não era esse o meu objetivo de jeito nenhum, né? Eu queria era participar, ter voz ativa. Sim. Como eu disse, fazer a ponte da academia com o partido, né? Queria participar da estruturação de planos de governo da cidade de Belo Horizonte, que eu moro lá e tudo. Mas achei assim que foi... Ele me chamou, eu fiquei assustado, né? Falei assim, mas isso é muito grande, né? Não é isso que eu quero, a princípio não. Mas aí, como as reuniões estavam tendo muito sucesso, a pressão foi muito grande, sim. Houve um movimento coletivo, aí até que me convenci, falei assim, não, então, já que é assim, eu vou ser candidato para participar das prévias, porque eu acredito em partido político, em agremiação política,
acredito em prévias, acredito na democracia. Eu acho que a gente tem que viver isso no dia a dia mesmo. Todo cidadão, não é só eu não. E fomos adiante até chegar na decisão, tinha outro pré-candidato também, até chegar na decisão de quem seria o candidato. Mas na época eu descobri uma coisa que me deixou chateado. Eu achava que o Novo era um partido independente, como eu disse, né, que me atraiu, e vi que não, que tinha um partido que é um problema dos partidos políticos brasileiros, tinha dono. Na época era o João Amoedo. João Amoedo, numa canetada, falou: Belo Horizonte não vai ter pré-candidato. E acabou com aquela festa que a gente estava organizando. Foi uma oportunidade boa, mas assim, frustra. E muito incipiente e pequena, mas eu conheci muitas pessoas lá nessa época. Uma delas, inclusive, é o Matheus Simões, que hoje é vice-governador daqui. O Matheus foi nessa mesma época foi candidato a vereador e foi eleito, o primeiro vereador eleito do Novo em Belo Horizonte. E ele foi no meu consultório, foi no meu prédio, fiz reuniões com ele, consegui angariar apoio na classe médica para ele. Eu acho que eu tive, é claro que pequena, mas uma pequena participação na primeira eleição dele, sabe? De que forma que você vê essa nova política, vamos dizer assim, porque na época do seu avô, do seu pai, era uma política feita, vamos dizer assim, corpo a corpo. Certo. Era aquela política que você tinha que realmente estar no meio do povo, não tem a tecnologia que tem hoje da internet, como a gente já citou aqui no início. Essa nova política e essa nova mentalidade dessa geração em relação à política que, de certa forma, tem muita descredibilizada, né? Como é que você vê? Fake news, né, da desinformação. Isso. Como é que você vê a política, essa nova política hoje? Não, eu vejo como uma certa preocupação mesmo. Eu acho que nós estamos num momento assim, porque isso tudo é muito novo. Então a gente ainda não tem uma legislação, nem sei se é possível criar uma legislação para isso, para evitar essa desinformação, né, os fake news. É um problema sério da democracia, porque quando o sujeito vai lá depositar o voto dele na urna, aquilo ali é a expressão de um conhecimento que ele vai construindo ao longo da campanha. Isso. Esse conhecimento ele não pode ser falso, ele tem que ser baseado em coisas verdadeiras, senão nós corremos o risco de ficar elegendo ilusões, né? Realmente eu não sei. Essa é a coisa da tecnologia. Traz coisas boas e traz coisas ruins. Nós temos hoje, assim, isso aqui que nós estamos fazendo. Você imagina como é que era isso? Nossa. Como é que era que o sujeito conseguia expressão política lá na época do meu avô, né? Nossa, igual eu te falei, é a questão do corpo a corpo, né? Etc. E às vezes até não era tão democrático o acesso, sabe? Tinha muita questão econômica para definir quem que seriam as lideranças. Isso. Eu acho que a tecnologia tem isso bom. Ele pode, assim, qualquer pessoa pode sentar aqui, igual nós estamos fazendo, fazer um vídeo de divulgação e ter um alcance gigantesco. Antes eram os santinhos, né, os famosos de camisetas. Eu sou esperançoso. Eu acho que esse movimento de popularização do acesso, a divulgação da imagem, na verdade vai fortalecer a democracia. Nós vamos chegar num ponto em que vamos criar mecanismos para blindar isso das desinformações. E isso qual é a grande revolução? Porque torna o processo mais democrático, né? Então você não precisa de muito dinheiro hoje para fazer uma campanha. Verdade. Né? Não precisa, né? Nós tivemos a eleição aí do presidente que fez uma campanha, né? Tem os problemas dele lá, não quero defender não, mas que fez uma campanha assim, totalmente à parte da mídia tradicional e conseguiu ser presidente da República. Eu acho que isso é um instrumento de liberdade, na verdade, sabe? Agora, uma coisa que eu fiquei muito feliz, e eu estou falando isso, é uma coisa minha, viu, gente? Eu quero aqui expressar a minha felicidade em saber que uma pessoa que é filho aqui dessa terra, que saiu, porém, tem uma carreira brilhante, com excelência na medicina, gosta de Brasília de Minas, tem um interesse político, então eu fico esperançoso de que ele retornando aqui para Brasília de Minas, pode ser que venha participar da política local e, quem sabe, a gente possa ter uma pessoa que realmente tenha o interesse de ajudar Brasília de Minas e essa pessoa está aqui do meu lado. Eu fico muito esperançoso em relação, não sei se a sua pretensão é essa, mas diante aqui da nossa conversa eu fico muito esperançoso porque eu acredito em dias melhores, eu tenho esperança de que tem jeito
para a situação melhorar, para a gente ter dias melhores pela frente. E tendo essa conversa, sabendo que você tem esse interesse político, fico muito esperançoso. Quem sabe você possa fazer uma meditação e talvez venha participar aqui da política local, já que o seu desejo é retornar a Brasília de Minas. Isso aí é uma coisa minha. Não, eu fico feliz. Assim, eu gosto demais da esperança, do sentimento de esperança, né? Sim. Isso é o que move a gente, né? E a política, ela é feita tem que ter o sentimento de esperança, tem que ter o sentimento de mudança, de transformação, porque o mundo a política é mudança, é transformação. Agora, veja bem, isso não é uma decisão única, de uma pessoa só, né? Por mais que eu possa ter muita vontade, ou que as pessoas mais próximas assim me estimulam, eu sei que esse é um movimento de construção, é uma onda, né? As pessoas vão falando aqui. Verdade. Eu quero, Patrick, de fato, fazer isso que eu disse para você. Ter participação ativa na política. É uma coisa que eu quero fazer da agora para frente da minha vida, sabe? Participação ativa é o quê? É participar das decisões, participar da fundação de um partido, participar de discussões a respeito do que é bom, do que não é, do que pode ser bom, do que não pode ser para a nossa cidade. Eu acho que eu tenho alguma coisa para contribuir nesse sentido por causa das minhas vivências. Mas daí a ser candidato, não sei, pode ser que sim, né? Isso aí não pertence tanto à pessoa, não. Que legal, pelo menos um não a gente não tem. Não, eu acho que não falaria de jeito nenhum. Mas também, sim, certamente, com certeza absoluta, também não. É um caminho, né, para ser percorrido aí, quem sabe. Né? Eu quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui hoje, tendo em vista que eu estive com seu pai, certo. Que o meu pai, a nossa família tem uma gratidão enorme por Dr. Cid, que nos acolheu assim de certa forma num momento que a gente estava muito necessitado, vamos dizer assim bem diretamente, e ser seu amigo, para mim, a partir desse momento, até mesmo porque nós não nos conhecíamos, né? Estamos nos conhecendo agora, mas como você mencionou aqui no início, que acompanha o meu trabalho, eu fico muito grato, fico aqui lisonjeado com esse bate-papo. Eu não costumo dizer entrevista, eu gosto de falar que é um bate-papo. E é isso mesmo. E estou aprendendo muito aqui. Inclusive eu comentei com algumas pessoas, eu estou indo fazer um bate-papo lá com o Dr. Shell, eu ia falar Francesco, mas o Dr. Shell, e a pessoa falou, Patrick, toma cuidado, ele é muito inteligente, você vai ficar para trás lá, viu, com a falta de oratória tão boa que ele tem uma oratória muito boa. Eu falei, não, eu vou lá, vou ser eu mesmo, vou fazer do meu jeito. Não, Patrick, e eu fico lisonjeado, viu? Que isso, olha, eu sou um admirador seu, né? Eu acho que não tem nada disso aí, dessa distância, não. As pessoas às vezes veem uma distância, né? O que não existe de fato, eu não quero que exista, na verdade, sim, né? Sim. Eu falei tudo aí de linguagem e tal, mas eu acho que isso é elaborações assim que, na verdade, você precisa comunicar. Eu acho que a comunicação é isso aí, é você deixar a pessoa à vontade, né? Isso. Fala que ela se expresse com nitidez, assim, a maneira, o que ela está pensando. Você faz isso muito bem. Eu queria falar uma questão aqui. Você me falou da minha volta para Brasília de Minas, né? Eu estou atendendo agora aqui, todo mês. E eu quero fazer até um agradecimento para a senhora Berenice, né, que está administrando o Hospital Nossa Senhora Aparecida. Ela abriu a oportunidade de eu vir aqui. É porque a gente sempre associou lá o Hospital de São Vicente, né? Tinha aquela questão do Hospital Velho também, né? Que o pessoal falava, então agora é Nossa Senhora Aparecida. A Berenice está fazendo um trabalho brilhante lá, ela modernizou as instalações, né? Eu fez um bloco cirúrgico, tá com muito. Olha, são coisas boas para a cidade, né? Muito bom. Eu acho que cabe assim um hospital nos moldes que ela está construindo aqui. Então todo mês eu venho, atendo lá, né? Meu tio que é médico aqui em Brasília de Minas, que é o Fábio, né? Que aliás é um. Fábio. Não posso deixar também de mencionar isso, né? Eu tenho várias pessoas que me ajudaram muito na minha vida, assim como exemplo mesmo, né? Meu pai é um deles, mas o meu tio Fábio na área médica foi um grande inspirador. Os dois tios, o Nilson também, que é pediatra, que é meu padrinho, inclusive, são pessoas que me inspiraram muito a exercer a medicina assim com seriedade,
e com paixão. Ambos são apaixonados pela profissão, né? Então, assim, eu estou atendendo aqui todo mês, tá? Todo mês eu faço questão de sair lá de Belo Horizonte, venho aqui, chego lá por volta de 7, 8 horas da manhã e vou até 7 da noite. É muita gente. Olha aí. E essa é uma oportunidade grande que eu estou tendo de conhecer as pessoas da minha cidade, porque são pessoas simples que vão lá consultar comigo, oriundas de várias regiões da cidade de Brasília de Minas. Eu gosto de mapear de onde elas são, porque aí eles vão falando nomes, né? Riacho do Meio, Pitombeira, Santa Teresa do Sul, Santa Teresa do Norte, o que produz em cada região, né? Isso é uma coisa maravilhosa, essa oportunidade. De vez em quando, quando a pessoa vem lá da Santa Teresa, por exemplo, traz uma farinha. Isso. Famosa região produtora de farinha da mais alta qualidade. Verdade. Brasília de Minas é um município que tem pessoas que têm um coração muito bom. E eu acredito que trabalhando na profissão que você trabalha como médico é uma grande oportunidade para estar fazendo um ciclo de amizade ainda maior, mais extenso, né? Você conhece muita gente. Aqui durante o nosso bate-papo, como não tem pauta, eu costumo dizer o seguinte: tem alguma coisa que eu deixei de perguntar que talvez você quer deixar aqui registrado, para eu não cometer nenhuma falha no bate-papo? Talvez tenha algo que eu não perguntei e você queira aqui deixar registrado, pode ficar à vontade. Não, eu acho que eu tive a oportunidade, né? Você me deu muita liberdade aqui de expor um pouco do que eu sou, né? Não tô sentindo falta de... É claro que uma entrevista dessa, assim, até depois nós vamos fazer outros bate-papos. Com certeza, né? Eu quero te fazer o convite para ir lá no estúdio. Então... Hoje nós fizemos questão de vir aqui, gente, porque eu queria conhecer a fazenda. Estou aqui maravilhado com uma vista aqui maravilhosa, aqui, muito bonita esse local. Isso aqui era de seu avô, né? Essa aqui é os fundos da sede antiga da fazenda, né? Que foi a parte que coube ao meu pai aqui na herança. Inclusive tem uma construção de uma igreja que leva o nome do seu avô. Seu Cristóvão, isso é uma obra do meu outro tio Gilson, que veio para cá depois de ter vivido a vida dele toda lá em Belo Horizonte. Ele aposentou, veio para cá e pôs esse objetivo também de construir uma igreja. E a igreja, além de ser uma coisa santa mesmo, né, ela tem esse potencial de permanecer no tempo. Essa ideia é muito interessante para mim, que é a permanência das coisas no tempo, né? Isso é muito bom. A gente tem que se esforçar para isso. Então, acho que nós falamos de tudo um pouquinho. Claro, eu fiquei muito feliz. Vamos ter outras oportunidades. Mas tem uma pergunta que eu faço para todo mundo, inclusive, eu não canso de mencionar isso. Eu entrevistei um senhor de 110 anos, o seu Domingos Fonseca, e eu cheguei lá e falei com ele assim: seu Domingos, qual é o segredo para viver tanto? Aí ele me respondeu assim: não, é só não morrer. Não foi isso não. Ele falou o seguinte: minha alimentação era tutano. Hoje em dia, o alimento, isso são palavras dele, viu? Abre aspas. Hoje o alimento vem com veneno, direto, já vem com veneno. E outra coisa, o meu exercício é aqui na enxada. Então, o cara estava lá firme e forte. E eu fiz essa pergunta para ele, que eu vou fazer para você agora, porque eu tenho certeza que você também vai responder com muita eficiência, muita qualidade, com muita excelência. Mediante a tudo isso, eu queria que você fizesse uma viagem, voltasse um pouquinho no tempo, sua infância aqui em Brasília de Minas, o seu período como estudante, se tornando médico de excelência. Mediante tudo isso, o que é a vida para você? É uma pergunta boa essa aqui, né? Eu acho que a vida, assim, eu vou usar essa palavra, vou ter liberdade para falar. A vida é um milagre, né? Primeiro porque, assim, a probabilidade da gente estar aqui, de existir, chegar do jeito que nós estamos falando, isso aqui é muito pequena, essa probabilidade, né? É feito do acaso que vai acontecendo, vai levando você, né, primeiro para a comunhão de um homem e de uma mulher, para gerar um filho, essa possibilidade depois do feto ser viável, nascer e tal. É extraordinário isso, né? Quando você se depara com a observação dessas coisas da vida natural, a gente fica realmente com um sentimento de embevecimento, assim, de deslumbramento com a vida, sabe? A vida
é um milagre. Eu vou completar falando isso. Que legal, que ótima resposta. E olha, quem está falando é alguém que cuida da vida, de outras vidas. Isso é muito bom ouvirmos essa palavra, milagre. E é assim, com muita fé, que nós prosseguimos com o nosso trabalho aqui. Quero aqui agradecer o meu filho que está me acompanhando aqui na gravação, Luiz Guilherme. Isso aqui para mim foi um presente. Pô, você tá doido? Não, um milagre, tá vendo? Uhum. Falando de vida, nada melhor. Dr. Shell, muito obrigado. E eu tenho certeza que vamos nos encontrar muitas e muitas vezes. Hora aqui na sua fazenda, hora no estúdio. E o bate-papo, tenho certeza que vai continuar. Não vai ficar só nesse aqui, não. Muito obrigado mais uma vez, viu? Patrick, eu vou dizer para você, estou muito feliz, tá? Obrigado. Estou muito feliz, assim, voltando ao início da nossa conversa, porque essa contribuição que você está fazendo uma crônica da nossa cidade, e eu ter o privilégio de participar disso, nossa, o privilégio é meu. Hoje eu estou feliz, ganhei no final de semana. Que legal. E eu costumo dizer o seguinte, gente, eu não sei onde eu vou chegar, mas eu não vou parar até descobrir. Essa foi mais uma edição aqui do podcast Os Notáveis, hoje com o Dr. Shell. Lembre bem desse nome, viu? Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, doutor. Um abraço. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.